Vocês são o tipo de pessoa que luta com o amor? Ou conhecem alguém que luta com o amor? Veja bem, eu não disse lutar com amor, mas com o amor, contra ele. Reprime os sentimentos. Não quer saber de amor, não quer se apaixonar, não quer viver nada intensamente. Hoje a gente vai falar sobre isso a partir de uma experiência que eu tive na semana passada com uma consulente, que eu acho que a história dela vai ajudar muitos de vocês. Mas segura aí que eu já compartilho, já explico tudo direitinho. E aí, gente de mente aberta, tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo? Estou aqui hoje para compartilhar uma experiência que eu tive, como eu disse na introdução do vídeo, na semana passada com uma consulente. Obviamente, para não identificar, não vou dizer nomes, não vou dizer de qual país era, não importa. O que importa é o aprendizado, Muitos de vocês, às vezes, mandam e-mail para mim ou direct lá no Instagram, dizendo assim: Fernanda, eu aprendo muito contigo, nossa, muito obrigada. Tem gente que agradece até pela minha própria vida, obrigada por existir, Mas o que eu quero que vocês saibam é que não existe ensinar sem aprender junto. Não existe separação. Eu estou ensinando, compartilhando aquilo que eu sei, ao mesmo tempo eu estou aprendendo com vocês, Então eu aprendi muito com essa consulta da semana passada, porque o que acontece? Ok, eu já entendo o que é a consciência, eu tive várias experiências porque eu me dediquei a tê-las, a querer saber as respostas, não fico em paz quando eu não sei a origem de alguma coisa, eu sempre mergulho numa situação para tentar entender o porquê, Então, a partir de todas as experiências que eu tive, ok, eu já compreendi a criação, o campo. Para quem não sabe o que é o campo é porque não assistiu todos os meus vídeos, é só ir lá na canalização Eu Sou Tudo Que Há que tu vai compreender, ou na canalização Polaridades, Tá tudo explicadinho aqui nos vídeos, é só se dedicar também e procurar que tu encontra essas respostas. Então eu compreendo o que é o campo, como que ele se manifesta, Pelo menos algumas formas de manifestação eu compreendo, mas a cada consulta que eu faço, eu percebo uma maneira diferente de se manifestar. Por exemplo, a pessoa que reprime os sentimentos vai se manifestar de tal e tal maneira, isso aqui eu sei que ela vai se manifestar desse jeito. Mas aí, através da consulta, ela me mostra um outro jeito completamente diferente que eu nem imaginava. E eu acho isso incrível. Eu falo, caramba, que gente criativa! Uma coisa que eu sabia que podia acontecer, a pessoa traz por uma outra perspectiva. Fernanda, tem essa forma de se manifestar aqui também. Neiva do céu, que incrível! A história dessa pessoa era a seguinte, olha só, que loucura, mas ao mesmo tempo que incrível. Eu acho lindo tudo isso que vocês trazem para mim. Essa pessoa que se consultou comigo viveu da seguinte maneira, Em várias experiências de vida, em várias encarnações. Numa das vidas, ela era uma pessoa super emotiva, demonstrava os sentimentos, se entregava às pessoas, aos relacionamentos, expressava as emoções e acabou sendo machucada. Se feriu. E por ter se ferido, por ter se machucado, se entristeceu, se decepcionou, se magoou. Vivendo na mágoa, na tristeza, na decepção, acabou atraindo mais do mesmo, para poder curar aquilo dali. Enfim. O que essa pessoa colocou no inconsciente? Porque, vocês já sabem, quem acompanha o canal, que quando eu faço a consulta, eu não quero saber da vida de quem está me procurando, não quero nem saber por que tu me procurou. Deixa eu falar contigo primeiro, esse aqui é o momento em que o teu ego vai me escutar. Depois que ele ouvir tudo que eu tenho para dizer, que eu der para ele o mini manual da consciência dele, aí sim, chega a hora dele falar. Mas é depois. Por enquanto tu vai só escutar, presta atenção, Então essa pessoa se manifestou da seguinte maneira. Como eu me magoei, como eu me machuquei, me decepcionei, me frustrei. Na vida seguinte, é um raciocínio inconsciente que a pessoa faz. Ela disse para ela mesma, chegou, não quero mais saber de emoções. Não quero mais expressar os meus sentimentos, não quero mais me entregar demais, não quero viver relações profundas. A partir de agora eu vou ser racional, eu vou ser fria. Eu até falei para ela, eu não sei se está correto o termo, mas tu tá racionalizando os sentimentos.
Se existe racionalizar, eu não sei, né? Mas falei o que estava na minha cabeça ali porque eu não soube expressar direito, né? Então tu racionalizou os sentimentos, se tornou fria, não demonstrou mais, não quis saber de se entregar, porque tu associou, quando eu me entrego eu sofro, quando eu expresso eu sofro, quando eu sou intensa eu sofro. Então agora eu não quero mais sofrer, eu vou ser o oposto. Sendo o oposto, acabou tendo relacionamento sim com outras pessoas, né? No entanto, essas pessoas eram muito expressivas. Elas eram profundas. Elas demonstravam os sentimentos para a consulente. E ela continuava, né? Eu até lembro que eu falei assim para ela: olha só, tá vindo uma frase aqui onde uma pessoa, por exemplo, te dizia assim: ah, me dá um beijo. Não, sai pra lá, não quero saber de beijo. Tá, me dá um abraço. Não, não quero saber de abraço. Vai lá fazer tuas coisas. Dentro do relacionamento afetivo. Porque no fundo ela sabia que se a pessoa beijasse, se a pessoa abraçasse, se a pessoa fosse muito intensa com ela, mesmo sem querer, ela ia acabar sendo igual. Ela ia acabar amolecendo. E ela não queria amolecer, porque ela associou o sofrimento aos sentimentos, né? Aí o que aconteceu? Eu expliquei para ela, olha só, olha o que a tua consciência está me dizendo. Fernanda, numa vida eu fui super emotiva, super expressiva, demonstrei os meus sentimentos e sofri. Na vida seguinte, eu fui o oposto, por causa dessa questão de ter associado sentimento a sofrimento, fui fria, fui rígida, né? Fui super racional, tive um relacionamento, mas sofri de novo. Sofri porque no fundo, e entendam que não era a pessoa falando para mim, era a consciência dela desdobrada falando comigo através das cartas, ok? Eu sofri igual, porque no fundo, mesmo que eu desse um chega pra lá na pessoa que estava comigo, não fosse muito dadas as emoções, racionalizasse as emoções, no fundo eu não entreguei a minha essência para a pessoa. Eu não entreguei os meus sentimentos, eu não me permiti sentir. E no fundo aquilo me machucou também. Ok. Próxima vida, emotiva de novo, deu o mesmo resultado. A pessoa nunca teve um equilíbrio. Tu pode ser emotiva, mas desde que haja um equilíbrio. Tu não seja nem demais emotiva e nem demais racional. A pessoa não consegue manter um equilíbrio. Aquela consciência lá vivia da seguinte maneira: ou é 8 ou é 80. Ou é emotiva ou é racional. Não existia um equilíbrio entre uma coisa e outra. E era isso que a gente estava tentando trabalhar nela naquela consulta. E aí sofreu de novo e na próxima vida quer saber, já entendi que eu vou sofrer, que eu tô me machucando, que eu tô me decepcionando, vou voltar a ser fria de novo. E aí eu falei pra ela, olha só, agora nesta vida da pessoa que tá se consultando comigo agora, que tá me ouvindo agora, de novo tu optou por ser racional, né? Ela saiu cruzada com a carta da torre, que é uma pessoa mais fechada, mais fria. A carta da torre, quando tá demonstrando a característica de uma pessoa, está falando inclusive que ela não se torna acessível aos outros. Ela fica aqui no topo, aqui no alto, é muito difícil de chegar até ela. Até mesmo porque ela não quer, ela se transforma em inacessível. Então, sendo a torre uma das cartas que representava as características emocionais, mentais desta pessoa, as tendências para esta vida, com base nesse comportamento, eram, até mostrei para ela, né, que ela poderia acabar indo para alguma área profissional que tivesse a ver com cálculos, ou que tivesse a ver com administração, mas que tivesse a ver com racionalidade. Nada expressivo, então ela não iria para as artes. Ela não iria para a comunicação, ela não iria para nada que tivesse que se expressar. O negócio dela é racionalidade. Eu vou aqui, vou para o cálculo aqui, que aqui eu sei fazer, eu sei organizar, eu sei resolver, eu sei administrar. E aí depois, quando chegou a hora do ego falar comigo, dela dizer por que ela me procurou, ela falou, Fernanda, eu sou contadora. Então ela realmente tinha ido para aquela tendência ali. O fato é que, enquanto ela estava ali gravando o áudio, porque no WhatsApp mostra, né? Fulano tá gravando um áudio. Eu estava ali esperando, eu vi que ela ia fazer algum comentário acerca do que eu tinha falado, óbvio que não foi só isso. Eu fechei os meus olhos, esvaziei a cabeça, e aí veio a seguinte frase, que eu achei incrível, eu achei muito bacana. Diz para ela que
ela pode até fugir do amor. Ela pode até evitar o amor. Mas o amor nunca vai desistir dela. Ela pode desistir do amor, ela pode evitar o amor, mas o amor não vai evitá-la e o amor não vai desistir dela, porque o amor é a origem dela. Ela veio do amor. Ela só precisa compreender o que é que ela está evitando e por que é que ela está evitando. Porque ela fez uma associação mental. E a associação mental é totalmente pessoal. Tu é que acha que sempre que tu expressa os teus sentimentos, tu vai sofrer, tu vai se machucar, tu vai se magoar. Tira essa associação daí, te liberta dessa associação e vai viver. Se machucou, machucou, bola pra frente, vamos pra outra. Talvez do outro não me machuque mais, vou lidar com isso aqui que expressou, porque quando tu te machuca, é porque na verdade esse machucar-se, esse entristecer-se, esse magoar-se, ele já estava ali. Ele só despertou. Alguém despertou estes sentimentos que já existiam. A tua função é entender de onde ele veio. Qual foi a origem? Cara, quando vocês começarem a procurar a origem das coisas, pega o teu sobrenome. Qual é a origem do sobrenome Pimentel? É uma coisa simples, mas qual é a minha origem? Aí depois tu vai para a origem dos teus sentimentos, depois tu vai para a origem dos teus pensamentos, depois tu vai para a origem da família, tu vai para a origem da família do teu parceiro ou da tua parceira afetiva, tu sabe de onde essa pessoa veio. Tu acaba percebendo o comportamento, os pensamentos, os sentimentos da família dele. É um padrão? Essa pessoa está mudando o padrão da ancestralidade ou está mantendo? Aí cabe a mim decidir se eu continuo aqui ou saio fora, né? Então saber a origem das coisas é algo que quem é encarnado, e veja bem, eu não estou falando encarnado no sentido de que agora tu tem carne, tu tem um corpo. É que aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem essa gíria aí de dizer que encarnada é a pessoa focada, determinada, aquela pessoa que não descansa até descobrir, sei lá, uma resposta ou alguma coisa, enfim. Ela não sossega enquanto ela não descobrir, entendeu? Então, quando tu for encarnado e quiser mesmo saber a origem das coisas, tu vai ficar encantado ou encantada, né, com a forma com que as pessoas se manifestam. Uma diferente da outra. Esta pessoa, então, quando teve aquela frase ali para ela pode até fugir do amor, ela pode até reprimir o amor, ela pode até fazer o que ela quiser. Fingir que o amor não existe, é importantíssimo que ela saiba que o amor sabe que ela existe porque ela veio do amor. Ela pode até desistir do amor, mas o amor não vai desistir dela. Quando foi dito aquilo ali, eu fiquei assim, Neiva do céu. Mandei o áudio e engraçado, né? Enquanto ela estava gravando o áudio, eu falei pra você, ela estava gravando um áudio, por isso é que eu fechei os olhos, aproveitei aquele momento ali de silêncio e foi aí que eu recebi a frase. Quando ela mandou o áudio, tinha tudo a ver com o que eu acabei de falar pra ela sobre aquela frase. Ela estava ouvindo o meu enquanto eu estava ouvindo dela e tudo fez sentido. Eu falei, nossa senhora, né? Por que tu tá reprimindo desta vez, né? É porque eu já me machuquei muito. Tá, mas e aí? Tenta entender por que é que tu se machuca. Será que, né, por acaso não é excesso de expectativa? Ou esse sofrimento está desencadeando algo muito, muito passado e é naquilo lá que tu tem que mexer, não é no agora? Compreender que só veio essa situação para despertar esse sentimento, para que tu olhasse para ele, para que tu pudesse resolver? É só isso. Interprete cada pessoa que chega na tua vida como um despertar. Tudo está te despertando para ti mesmo, para tua própria consciência. Saindo um pouquinho agora da consulta, né, que eu fiz para essa pessoa, entendam que, né, que nem eu falei para vocês, existem infinitas formas do campo se manifestar, da tua consciência se manifestar. Até porque eu já disse também, né, consciências diferentes reagem de maneiras diferentes também. Existem situações em que, lá na infância, uma criança é reprimida por um dos pais, ou até mesmo pelos dois, o que piora ainda mais a situação. Por exemplo, tua mãe chega pra ti e diz assim, né, tá ali te arrumando, tá ali te vestindo, tá te penteando e vai conversando contigo dizendo o seguinte, olha só, a gente vai agora lá na casa da tia, a gente vai lá na casa da tia Fernanda, tá? E a mãe não quer que tu dê um pio. Tu vai sentar naquele sofá, tu vai ficar quietinha, tu não vai falar nada. Tu não vai dizer que tu tá com fome. Se tu estiver triste, tu não vai chorar.
Tu não vai fazer coisa nenhuma, tu vai ficar quietinha até a gente ir embora. Tá, mas e se eu quiser fazer xixi? Não, daí tu fala pra mãe, tu fala no ouvido, mas tu não expressa, né? Ou tá lá no supermercado, olha só, tu não dá um pio. Se tu der um pio, tu vai apanhar. Ou a criança se machucou, sei lá, e o que aconteceu, alguma coisa, começou a chorar. Não chora. Engole esse choro aí. Te obriga a reprimir as tuas emoções. Tu tá triste, tu não pode expressar. Por razões completamente pessoais. Tem mãe que é doida mesmo, né? Às vezes não quer pagar mico na frente dos outros e nem tá percebendo o que tá fazendo com que a criança reprima os sentimentos. Só que isso aí vai ter um reflexo na vida inteira dela. Aí é que mora o problema mesmo. Então tu tem que ser uma mãe desperta também, tu tem que ser um filho desperto. Se não buscou a expansão da tua consciência, tá na hora de buscar e perceber o que é que tu fez enquanto mãe, o que é que tu fez enquanto filho, né? Então aí tu começa a reprimir os sentimentos do teu filho. Quando ele cresce, ele associa, mesmo que de forma inconsciente. Não vou expressar, porque expressar os sentimentos está relacionado à fraqueza. Eu sou fraco, seja tu homem ou mulher. Homem não chora, menina, se tá machucada, se tá ferida, se tá triste, não pode chorar, tem que aguentar no osso, né? Como a gente diz aqui também, tem que aguentar no osso, aguentar firme, porque isso sim tem a ver com força. Eu me sinto forte sem expressar os meus sentimentos. Eu tô trabalhando a minha força interior, a minha autoestima, tá trabalhando nada, tu tá criando um machucado. Aí, quando ela tá num relacionamento afetivo, vai acontecer tudo de novo. Ela não vai expressar os sentimentos, ela vai ficar caladona, tá com vontade de falar, não fala, tá com vontade de sentir, não sente, tá com vontade de pedir, até de pedir alguma demonstração de afeto do outro e não pede. Porque pedir afeto significa que eu tô carente e eu não posso me sentir carente porque eu sou forte. Eu não posso ser vulnerável. Olha que loucura, né, gente? Sendo que sentimentos são as coisas mais incríveis que a gente pode sentir aqui, justamente por aquilo que foi dito para aquela consulente, é a nossa origem. A gente tem que estar ligado no sentimento que é positivo, no sentimento que é negativo, tratar cada um deles e viver a vida da melhor maneira possível, mas não se bloqueando. Porque tu tá bloqueando a tua essência, no fundo tu quer sentir. E essas pessoas que reprimem os sentimentos, seja porque foi o pai e a mãe que reprimiram desde criança, fizeram com que ela acharam, né, que estavam transformando o filho em forte, mais tarde vão atrair pessoas que vão despertar sentimentos muito intensos nelas. Elas vão atrair pessoas intensas. Mas, Fernanda, por que uma pessoa que reprime os sentimentos, que reprime os pensamentos, que, né, eu sou fortuna, eu sou o fortão, acaba atraindo pessoas que são extremamente sentimentais, extremamente emocionais, que expressam os seus sentimentos, que têm facilidade para demonstrar o que sentem? Que é para que ela perceba que também existe isso nela e que ela está bloqueando. Por que eu não sou como essa pessoa? Por que essa pessoa tem tanta facilidade em demonstrar os sentimentos? Será que é tão ruim assim eu ser vulnerável? Expressar as minhas vontades? Será que ser vulnerável realmente tem a ver com fraqueza ou é coisa da minha cabeça? Será que não é isso que a minha essência está querendo? Que eu realmente sinta, que eu realmente me entregue, que eu realmente viva essa coisa toda que no fundo eu quero viver, mas eu tô reprimindo? E essa repressão, eu não sei se é repressão que se diz também, vamos lá, vamos usar isso aí, que veio, que toda essa repressão, essa opressão, né, que eu tô fazendo comigo mesma, tá, no fundo tá me machucando. E eu tô olhando para essa dor e tô dizendo para mim mesmo ou para mim mesma que é normal, é assim mesmo. O que importa é que eu sou forte para lidar com isso. E no fundo, tu não é. Tu tá se fazendo ser. E tá tudo bem. Não seja o extremo. Equilibre as tuas emoções. Pausa para beber água, deu um corte aí, que a pessoa aqui fala pouco. Você sabe que a pessoa aqui fala pouco, quando, né, começa, não para mais, aí a garganta, né, começa a dar uma arranhada, começa a ficar seca. Então expressa os teus sentimentos mesmo que aos pouquinhos, começa a perceber que a tua consciência está te dizendo que tu tá machucado por não expressar. Então essa pessoa, ela luta com o amor, ela luta com o que ela sente, e numa luta pode ser que tu acabe perdendo.
Porque o amor sempre vence no final. Mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que se entregar para ele, porque ele é a tua origem. O amor cura, o amor traz paz, o amor traz equilíbrio, e quando tu não tá vibrando no amor, não tá se sentindo aliviado, porque sim, expressar os teus sentimentos, expressar os teus pensamentos, ter uma conversa franca com alguém, te deixa... te deixa mais leve, porque saiu o peso. Saiu aquela briga ali, aqueles socos, aqueles murros que tu tava dando contra os teus sentimentos. Aquela briga acabou, e aí tu se sente mais leve, tu se sente mais tranquilo, tu se sente mais equilibrado, tu se sente até mais livre. Então a tua consciência no fundo tá dizendo para tu fazer isso, e tu tá sendo cabeça dura e não faz. Mais cedo ou mais tarde tu acaba tendo que retornar para poder ser o teu oposto. Um oposto mais equilibrado, por isso que a gente pede que vocês despertem a consciência para não ser nem um extremo, nem o outro, tem que ter um equilíbrio. Então, se tu conhece alguém que é assim, compreenda esta pessoa, ela tem razões para ser. Se tu é esta pessoa, se compreenda, se respeite, se aceite e se ame. É importantíssimo que tu também compreenda que tu tem razões para ser, que tu tem razões para reprimir. Mas a partir do momento em que reprimir te machuca, te faz sofrer também, expressar faz sofrer, não expressar também faz, então o problema não está na expressão, o problema está no que eu estou interpretando, no que é que eu estou fazendo. Está na hora de me equilibrar, né? E viver a vida do jeito que tem que viver, tendo um equilíbrio, nem uma coisa, nem outra, e deixar que as coisas aconteçam. Deixar que as pessoas te machuquem, entre aspas, porque ninguém nos machuca, eu já expliquei isso para vocês até lá no Instagram. Tu é que se sente machucado, e se sente machucado porque esse sentimento já estava lá dentro. Quando despertou, peraí, tá, não tem nada a ver com essa pessoa, não vou xingar, não vou julgar, não vou criticar, não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Despertou. Serviu como um gatilho mental, despertou alguma coisa que já estava em mim. Quando que isso aconteceu pela primeira vez? Tá, foi lá, tá, então é naquilo lá que eu tenho que mexer, não é no agora. Ok, muito obrigada por ter despertado isso em mim. E aí a coisa começa a ficar mais bacana, a coisa começa a ficar mais suave, tu começa a te divertir com a vida, a coisa começa a ficar mais interessante. Mas para isso é importantíssimo que tu pare de procurar outras pessoas para tentar entender por que tu tá se sentindo como tu tá se sentindo. Tu tem que perguntar para ti mesmo, porque essas memórias estão na tua cabeça, estão no teu coração, e tá na hora de tu começar a olhar para ti mesmo. Tu sempre olha para as outras pessoas, o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros sentem, do que é que os outros gostam, tá? Mas e tu? O que é que tu sente? O que é que tu pensa? O que é que tu gosta? O que é que tu quer viver? Né? Tá na hora de tu se conhecer, então. Esse é um vídeo até relativamente pequeno, perto dos outros, de 1 hora, 2, 5 horas que eu costumo gravar para vocês, mas ele era importantíssimo. Não lutem contra o amor, porque o amor não luta contra nenhum de nós. Muito pelo contrário, não existe luta. O que existe é leveza, o que existe é liberdade de expressão, liberdade de sentimento. Então tu é que tá fazendo esse circo todo sem a menor necessidade. Tu é que tá sofrendo à toa. Busca a origem da coisa e tudo se resolve, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo!